Essa ideia de geração é uma ideia assim que eu acho que ela cabia, sei lá, mais no século passado, né? Eu acho que a gente hoje em dia vive uma simultaneidade tão grande de coisas, né? De informações, de questões, de tudo, que eu acho que essa ideia de geração meio que ficou para trás, assim, sabe? Eu acho que hoje a gente vive num mundo muito complexo, muito diverso, sabe? Então tem uma sobreposição de informações, né? A própria questão da imagem, né? Que a gente vive num mundo totalmente imagético cada vez mais, né? Todo mundo tem acesso a uma câmera hoje em dia, né? Para gravar, não só fazer fotos, mas para gravar pequenos vídeos, né? Imagens em movimento. Então, sei lá, a tecnologia, tudo isso acho que acelerou muito. Então, pensar em geração hoje em dia, eu acho que não cabe, não sei. O cenário dos anos 80 era muito diferente do que a gente vive hoje. Era uma coisa de muita persistência, na verdade, sabe? Assim, eu acho, de gostar muito do que faz vou dizer que era mais difícil, né? Porque, sei lá, sempre tem, hoje em dia tem outros tipos de dificuldades, mas acho que perseverança, sabe? Eu acho que era uma coisa assim importante, pelo menos para mim, na minha trajetória, foi importante, assim. Nos anos 80, eu fazia arquitetura e a faculdade de arquitetura e de programação visual. Eu fazia no Fundão, na Escola de Belas Artes. E lá eu conheci alguns artistas que estavam se formando naquela época e que me falaram da exposição da Geração 80, que aconteceu no Parque Lage. E eu fui lá, bati na porta e falei, olha, eu sou artista, eu quero mostrar meu trabalho, quero participar da exposição. E acabou dando certo, eu participei dessa mostra e é meio que um marco assim onde começa o meu trabalho. Ainda é muito experimental, quer dizer, ele até hoje é muito experimental. E quanto mais eu trabalho, também eu vejo que essa experimentação, apesar de aparecer muito díspare, assim, ela vai se conectando toda hora. É isso, é isso. Eu começo assim, nessa época. O meu processo criativo continua sendo de muita experimentação. Eu continuo tendo um trabalho bastante diverso. Assim, alguns trabalhos são feitos com a participação do público, outros trabalhos são totalmente intimistas, que você precisa um tempo para perceber. Essa obra que vai ser exposta, tá? O Triquite, era durante a Eco 92, tinha um dos estandes lá que participava da mostra, eles distribuíram umas caixinhas e que dentro tinha uma turfa, umas sementes, umas pedrinhas e para você plantar a sua própria árvore. Era uma coisa, acho que ligada ao governo canadense e eu peguei algumas dessas caixinhas e montei um kit, fiz um estojo de acrílico para ela, que tem uns furinhos assim na lateral, né? Porque não é um ser vivo, mas tem uma coisa orgânica dentro, então tinha essa ideia de respirar, né? E eu acho que assim me interessou muito porque é meio como se fosse uma industrialização da natureza, sabe? Esses kits assim, que eram milhares de kits desses, né? Uma coisa de serialidade assim que eu achava curioso de pensar a natureza dessa forma. Hoje em dia é claro que, se a gente for pensar na agricultura, enfim, mecanizada, enfim, mas essa ideia de fazer em série, sabe, assim, coisas em série, distribuir para as pessoas e todo mundo plantar, e eu achava curioso isso. Na verdade, essa ideia também da natureza, ela está presente até hoje no meu trabalho. Então, esses ciclos da natureza, tudo isso está muito ligado desde essa época, né, dos anos 80 e início dos anos 90, que era uma época que eu experimentei muitas coisas, era um começo da minha trajetória artística, apesar de, sei lá, eu desde muito pequeno tenho uma relação com arte, com o fazer, mas é quando eu realmente começo um trabalho. E eu acho que assim durante esse período até os anos 2000
o trabalho realmente está muito numa coisa de experimentação. Eu acho que depois ele acalma um pouco mais, ele começa a ganhar um corpo um pouco mais definido, que sempre vai ser indefinido, que sempre vai ser múltiplo, que sempre vai ser maleável, sei lá.